Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Eu vou ler um pouquinho sobre o Catecismo de São Pio X. Eu vou falar sobre o homem. Qual é a criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra? A criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra é o homem. Que é o homem? O homem é uma criatura racional, composta de alma e corpo. O que é a alma? A alma é a parte mais nobre do homem, porque é substância espiritual, dotada de inteligência e de vontade, capaz de conhecer a Deus e de o possuir eternamente. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode-se ver e apalpar a alma humana? Não pode nem ver nem apalpar a alma humana, porque é espírito. Morre a alma humana com o corpo? A alma humana nunca morre. A fé é a própria razão, e a própria razão provam que ela é imortal. É livre o homem nas suas ações? Sim, o homem é livre nas suas ações, e cada qual sente dentro de si que pode fazer uma ação ou deixá-la de fazer, ou fazer antes uma que a outra. Explicai com um exemplo a liberdade humana. Se eu disser voluntariamente uma mentira, sinto que poderia deixar de dizê-la e calar-me, e que poderia também falar do outro modo, dizendo a verdade. Não precisa a gente contar a mentira. Se você viu que é mentira, cala-se. Ou então acha um jeito de falar sem contar essa mentira. Porque se diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Disse que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque a alma humana é espiritual e racional, livre na sua ação, capaz de conhecer e de amar a Deus e de gozá-lo eternamente. Perfeições que refletem em nós um raio de infinita grandeza de Deus. Em que estado Deus criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva? Deus criou Adão e Eva no estado de inocência e de graça, mas depressa o perderam pelo pecado. Além da inocência e da graça santificante, concedeu Deus aos nossos primeiros pais outros dons? Além da inocência e da graça santificante, Deus concedeu aos nossos primeiros pais outros dons, que eles deviam transmitir juntamente com a graça santificante aos seus descendentes, e eram a integridade, isto é, a perfeita sujeição dos sentidos e à razão, a imortalidade, a imunidade de todas as dores e misérias, e as ciências proporcionada ao seu estado. Qual foi o pecado de Adão? O pecado de Adão foi um pecado da soberba e de grave desobediência. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Adão e Eva perderam a graça de Deus e o direito que tinham ao céu, foram expulsos do paraíso terrestre, sujeito a muitas misérias na alma e no corpo e condenados a morrer. Se Adão e Eva não tivessem pecado, ficaríamos livres da morte? Se Adão e Eva não tivessem pecado, mas se tivessem conservado fiéis a Deus, depois de uma permanência feliz e tranquila neste mundo, teriam sido levados por Deus ao céu, sem morrer, para gozar uma vida eterna e gloriosa. Eram esses dons devido ao homem? Esses dons não eram devido ao homem por nenhum título ao homem, mas eram absolutamente gratuitos e preternaturais, e por isso, tendo Adão desobedecido ao preceito divino, Deus pôde, sem injustiça, privar deles a Adão e a toda a sua descendência. Este pecado é próprio somente de Adão? Este pecado não é só de Adão,
mas também é nosso, embora por diversos títulos. É próprio de Adão porque ele o cometeu com um ato de sua vontade, e por isso nele foi pessoal. É nosso porque, tendo Adão pecado como cabeça e fonte de todos o gênero humano, é transmitido por geração natural a todos seus descendentes e por isso, para nós, é pecado original. Como é possível que o pecado original se transmita a todos os homens? O pecado original transmite-se a todos os homens porque, tendo Deus conferido ao gênero humano em Adão a graça santificante e aos outros dons preternaturais, com a condição de que ele não desobedecesse, e tendo este desobedecido a sua qualidade de cabeça e de gênero e de pai do gênero humano, tornou a natureza humana rebelde a Deus. Por isso, a natureza humana é transmitida a todos os descendentes de Adão no estado de rebeldia contra Deus, privada da graça divina e de outros dons. Contraem todos os homens o pecado original? Sim, todos os homens contraem o pecado original, exceto a Santíssima Virgem, que dele foi preservada por Deus, com singular privilégio, na previsão dos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Depois do pecado de Adão, já não poderia os homens salvar-se? Depois do pecado de Adão, os homens já não poderiam salvar-se, se Deus não tivesse usado para com eles de misericórdia. Qual foi a misericórdia que Deus usou para com o gênero humano? A misericórdia que Deus usou para com o gênero humano foi prometer logo a Adão como um redentor divino, ou Messias, enviado depois a seu tempo, para libertar os homens da escravidão do demônio e do pecado. Quem é o Messias prometido? O Messias prometido é Jesus Cristo, como nos ensina o segundo artigo do credo. Do segundo artigo do credo. Quem nos ensina o segundo artigo do credo? E em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor? O segundo artigo do credo ensina que o Filho de Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que ele é Deus eterno, todo-poderoso, Criador e Senhor, como Pai que se fez homem para nos salvar, e que o Filho de Deus, feito homem, se chama Jesus Cristo. Por que se chama Filho a segunda pessoa? A segunda pessoa chama-se Filho porque é gerada pelo Pai por via de inteligência, desde toda a eternidade, e por motivo se chama também Verbo eterno do Pai. Sendo também nós filhos de Deus, porque Jesus Cristo se chama Filho único de Deus Pai? Jesus Cristo chama-se Filho único de Deus Pai porque só Ele é por natureza seu Filho, e nós somos por criação e por adoção. Se você quiser ir à missa de manhã, você vai com seu álcool, eu fico com ela, viu? Você vê aí, se você quiser, você fala. Só me chamar. Tá bom, obrigada. Não, mas festival. Sim. Por que Jesus Cristo se chama Nosso Senhor? Chama-se Jesus Cristo Nosso Senhor, não só porque, enquanto Deus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, nos criou, mas também porque, enquanto Deus e homem, nos remiu com o seu sangue. Por que Jesus Cristo se chama Nosso Senhor? Chama-se Jesus Cristo Nosso Senhor, não só porque, enquanto Deus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, nos criou, mas também porque, enquanto Deus e homem, nos remiu com seu sangue. Porque o Filho de Deus feito homem se chama Jesus? O Filho de Deus feito homem se chama Jesus, que quer dizer Salvador, porque nos salvou da morte eterna que merecíamos por nossos pecados. Quem deu o nome de Jesus Cristo ao Filho de Deus feito homem? Foi o mesmo Pai eterno que nos deu o nome de Jesus, que deu o nome de Jesus ao Filho de Deus feito homem, por meio do arcanjo Gabriel, quando este anunciou à Virgem Santíssima o mistério da encarnação. Porque o Filho de Deus feito homem se chama também Cristo? O Filho de Deus feito homem chama-se também Cristo, que quer dizer ungido e consagrado,
porque antigamente se ungiam os reis, os sacerdotes e os profetas, e Jesus é Rei dos Reis, sumo sacerdote e sumo profeta. Foi Jesus Cristo verdadeiramente ungido e consagrado com unção corporal? A unção de Jesus Cristo não foi corporal, como a dos antigos reis, sacerdotes e profetas, mas toda espiritual e divina, porque a plenitude da divindade habita nele substancialmente. Tiveram os homens algum conhecimento de Jesus Cristo antes de sua vinda? Sim, os homens tiveram conhecimento de Jesus Cristo antes de sua vinda pela promessa do Messias, que Deus fez aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a qual renovou os santos patriarcas, e também pelas profecias e muitas figuras que o designavam. Como sabemos nós que Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias e Redentor prometido? Sabemos que Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias e o Redentor prometido, porque nele se cumpriu, primeiro, tudo que anuncia as profecias. Segundo, tudo que representa as figuras do Antigo Testamento. O que prediz as profecias acerca do Redentor? As profecias predizem acerca do Redentor a tribo e a família de que devia sair, o lugar e o tempo do nascimento, os seus milagres e as mais minuciosas circunstâncias de sua paixão e morte, a ressurreição e a assunção ao céu, o seu reino espiritual, universal e perpétuo, que é a Santa Igreja Católica. Quais são as principais figuras do Redentor do Antigo Testamento? As principais figuras do Redentor do Antigo Testamento são o inocente Abel, o sumo sacerdote Melquisedeque, o sacrifício de Isaac, José vendido pelos irmãos, o profeta Jonas, o cordeiro pascal e a serpente de bronze, levantada por Moisés no deserto. Como sabemos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus? Sabemos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, primeiro, pelo testemunho do Pai Eterno, quando diz: "Este é meu Filho muito amado, no qual pus todas as minhas complacências. Ouvi-o." Segundo, pela afirmação do próprio Jesus Cristo, confirmada com os mais estupendos milagres. Terceiro, pela doutrina dos apóstolos. Quarto, pela tradição constante da Igreja Católica. Quais são os principais milagres operados por Jesus Cristo? Os principais milagres operados por Jesus Cristo foram, além de sua ressurreição, a saúde restituída aos enfermos, a vista aos cegos, o ouvido aos surdos, a vida dos mortos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tenham todos um abençoado fim de semana, um abençoado domingo, porque o sábado já estamos quase por terminar, né? Que já são... Aí eu tô sem relógio, não sei que hora, mas acho que já é umas 4 horas ou 5 horas. São as 5 horas. Então já estão quase já de noite. Quase é noite. Que Deus abençoe a todos, o resto de sábado e o domingo. Deus abençoe a todos. Tenham todos um especial e abençoado final de semana. Amém?